no servidor, vamos ver se funcionou. Olha lá, teste de pasta, funcionou. Então a pasta foi criada, né, a oculta, e no nosso servidor, tá, ele vai manter as permissões e aqui no compartilhamento ele não vai mostrar. No Linux é a mesma coisa? Com certeza é a mesma coisa. Tá? Vamos conectar na minha máquina real aqui. Vamos lá. Pá. Perfeito. Notem que ele vai mostrar para mim apenas as pastas que tem que ser mostrado, tá? E a oculta não, apenas se eu digitar aqui oculta. Ó, igualmente vai me pedir usuário e senha, tá? Ó, perfeito, ó, teste de pasta. Agora eu vou apagar essa pasta. Ó, vou apagar, apagou. Vamos desconectar. Se eu digitar agora aqui no meu Windows oculta, notem que a pasta já sumiu. E lá no meu servidor, se eu der um ls novamente, a pasta sumiu também. Então o compartilhamento no Linux é isso daí, não tem muito mistério não. Ah, claro, dependendo da implementação que for ser feita, claro, a pasta vai, né, o arquivo, aliás, o arquivo de configuração vai ficar grande, vai ficar extenso, né? Então é interessante dar uma lida no main, né, do Samba, do SMB, e dar uma olhada nas configurações necessárias. Eu poderia disponibilizar uma pasta de home também para os usuários, tá? Então quando eu crio um usuário no Linux, ele automaticamente já vai personalizar a pasta para o usuário. Como é que se faz isso? Geralmente eu coloco acima das pastas compartilhadas, tá? Então, só para demonstrar como é que seria mais ou menos assim, tá? Então eu crio aqui a entrada homes e vou colocar um path para ele, tá? E esse path é justamente aonde ela vai estar. Então tem %1 /share, tá? Vou poder colocar só a pasta aqui do usuário aqui. Vamos ver se vai funcionar dessa maneira, tá? Acho que fica mais prático. Então aqui eu vou definir os usuários válidos para que nenhum acesse a pasta do outro. Então essa opção apenas leitura não, porque cada usuário vai ter a possibilidade de salvar dentro da sua própria pasta. Agora essa opção aqui eu comentei antes, não mostrei como é que funciona, né? Create Mask 0700. Essa opção ela faz com que, se eu não me engano, essa daqui é a opção que faz com que o usuário só possa digitar em minúsculos. Vamos testar, tá? Outra opção que a gente vai utilizar é o Directory Mask. Mesma coisa para diretórios. Perfeito, tá? Bom, com isso, tá? Eu posso então fazer com que a pasta home dos meus usuários, tá, ficasse disponível então para eles. Então, tá?
Ah, perfeito, não é essa daqui, essa opção aqui, ó. Create Mask, Directory Mask, elas são opções que somente os usuários possam utilizar os seus arquivos, tá? Então cada usuário vai ter permissão aos seus próprios arquivos. A opção que faz somente minúsculo, ela não está nesse arquivo aqui, tá? Seria a opção de colocar, no caso, as pastas e os arquivos dentro dela, tá? Em minúsculo, tá? Então ela é lá na global, tá? Ela não é aqui. Perfeito. Seguindo aqui então vamos salvar. Temos que startar o serviço. Tá, perfeito. Bom, quando eu criei o usuário João, ele não criou a pasta do João, tá? Geralmente cria, tá? Então vamos criar um usuário novo aqui, tá? Então para criar um usuário é bem simples, tá? Simplesmente a gente bota um usuário aqui. Vamos criar um usuário chamado vamos pensar no nome aí, tá? Bem interessante. Vamos botar, eu tenho costume de colocar teste 1, mas às vezes não fica bem explícito para quem está assistindo, então vamos botar Maria aqui, João Maria, tá? Vamos ver se ele criou a pasta. Ele não criou a pasta Maria. Deveria. Vamos deletar aqui. Perfeito. Tá? Então agora sim. Botar 1, 2, 3, 4, 5 a senha da Maria, senha mais segura, tá? Perfeito. Olha lá, criou a pasta Maria. Bom, mesmo procedimento para o Samba. Então smb passwd Maria, para criar o usuário lá no Samba, menos a Maria. E vamos colocar a senha 1245 novamente. Perfeito. Lá no meu Windows agora eu quero acessar com o usuário Maria. Então olha só, ele vai ter que fazer logoff para ele fechar todas as requisições para a rede. E vamos usar aqui a conexão usuário Maria. Então Maria 12345. Olha só, então aqui nos compartilhamentos, quando eu loguei com o usuário Maria, ele mostrou arquivos, backup de dados de usuários e Maria. Ó. Então aqui está a pasta Maria. Eu poderia, em vez de ficar criando várias pastas, determinando cada regra, cada limitação, eu posso criar vários usuários e compartilhar a pasta home deles, né, com eles mesmos, automaticamente. Tá, então vou botar aqui, ó, pasta de mp3. Ó, tá? Onde é que vai ficar essa pasta Maria no servidor? Tá? Dentro da home Maria lá. Se eu entrar aqui, cd Maria, lá, ela já está lá. Então essa é uma outra maneira também de compartilhar arquivos, então, dentro do meu arquivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, tá? No meu arquivo SMB. Então aqui eu compartilho os homes dos usuários. Os homes são as pastas do usuário, tá? Então é uma maneira bem interessante. Daqui a pouco, quando vem aí embaixo, aqui ó, mais para baixo, eu coloco só as pastas que não são de usuário, que são de acesso compartilhado entre eles, né? E eu posso compartilhar cada home, então sem a necessidade de adicionar aqui cada usuário, né? Se eu não utilizar o home, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar o usuário João,
adicionar a entrada para o usuário João aqui, tá? Adicionar o usuário Pedro e botar uma adição do usuário Pedro aqui dentro também do arquivo. Então, dessa maneira aqui, se eu colocar o Homes, automaticamente quando eu adicionar um usuário, ele já vai automaticamente criar essa pasta para ele dentro do Samba, tá? Com as configurações setadas dessa entrada aqui do Homes, tá? E o resto vai ser arquivos, no caso são pastas de acesso compartilhados aos usuários, ou seja, todos os usuários adicionados no meu sistema vão ter as pastas arquivos e backup de dados. E a oculta vão ter acesso? Não, não vão ter, porque eu não tenho ela como browsable aqui. E se o usuário souber o caminho dela, vai ter acesso? Vai ter. Para isso, eu posso colocar aqui valid users, tá? E aqui dentro determinar só os usuários que vão ter acesso a essa base. Por exemplo, vamos botar aqui, ó, técnicos, tá? É importante separar por vírgula os usuários. Vamos botar aqui estagiário e vamos botar aqui ADM de administradores, tá? Então apenas não existem esses usuários, isso aí é fictício, mas é só para demonstrar. Essa linha aqui vai determinar que apenas os usuários Tech, Stage e ADM tenham acesso a essa pasta. Se eu quiser tirar isso aqui, eu boto um comentário na frente. Eu não preciso apagar a linha, eu posso só botar o comentário. Ela não vai ficar funcionando, tá? Então, salvo, perfeito. É isso daí, gente. O Samba, ele não é um mistério, tá? Tem bastante documentação na internet. No meu blog, geralmente eu posto algumas coisas interessantes, tá? Não só sobre o Samba, tá? Mas sobre diversos assuntos sobre software livre. Então, por um vídeo inicial sobre o Samba, eu vou ficar por aqui. Existem milhões de possibilidades de configuração do Samba, então talvez, para não ficar muito extenso, num próximo vídeo eu falo sobre fazer auditoria de acesso, lixeira, enfim, algumas coisas mais aprofundadas no Samba, tá? E depois podemos até instalar uma impressora virtual para fazer teste. Perfeito, então, gente. Então fico por aqui. Um abraço, até mais.